Levei o celular quebrado da minha nora para consertar. Mas depois de checá-lo, o técnico me puxou para o lado e sussurrou: Dona Sônia, a senhora precisa cancelar seus cartões, mudar todas as senhas e sair daqui imediatamente. Quando perguntei o que estava acontecendo, ele virou a tela do telefone para mim, e o que eu vi fez meu sangue gelar. Mas antes de eu continuar, não se esqueça de se inscrever no canal e me dizer nos comentários de onde você está me ouvindo. Meu nome é Sônia Menezes, tenho 65 anos. E até 3 dias atrás, eu pensava que tinha uma vida normal e feliz. Moro em uma casinha em um bairro tranquilo de Campinas com meu marido, Roberto, que tem 67. Nós dois nos aposentamos não faz muito tempo. Eu era professora de história e ele, engenheiro. Temos um filho, Marcelo, que se casou há 5 anos com Camila. Eu sempre gostei da minha nora. Ela se formou em administração de empresas, era inteligente, bonita e trabalhava para uma grande consultoria financeira. Marcelo conheceu Camila na festa de um amigo e eles se casaram em menos de 1 ano. Eu sempre achei Camila um pouco distante, mas presumi que fosse por causa do trabalho exigente e da natureza reservada dela. Tudo começou na última quarta-feira, quando Camila veio me visitar sozinha, o que era incomum, já que eles costumavam vir juntos nos fins de semana. Ela parecia apressada e disse que o celular dela estava quebrado e precisava ser consertado imediatamente. A tela está completamente estilhaçada, ela explicou. Eu derrubei sem querer e preciso muito que ele funcione hoje. Tenho uma reunião importante amanhã e com o Marcelo fora da cidade, não sei onde levá-lo. Por coincidência, eu tinha acabado de levar meu próprio celular a uma pequena loja de conserto no centro na semana anterior. O dono, Tiago, era filho de uma antiga colega dos meus tempos de professora. Eu me ofereci para ajudar na hora. Obrigada, mãe. A senhora está me salvando. Camila disse, me entregando o telefone. A senha é 2018-1218, a data do nosso casamento. Tenho que ir para o escritório à tarde, mas passo aqui à noite para buscá-lo. Tudo bem. Eu acenei. Dirigi até a loja de Tiago, um lugar pequeno, escondido entre uma farmácia e uma padaria, com uma placa que dizia Conserto rápido de celulares. Quando entrei, Tiago estava curvado sobre a bancada, cercado por peças minúsculas e ferramentas. Oi, Sônia. Que bom te ver de novo. Ele disse com um sorriso. Expliquei a situação, e Tiago disse que conseguiria consertar o celular em algumas horas. Deixei o aparelho com ele, dei-lhe a senha e fui fazer compras. Naquela tarde, quando voltei, Tiago estava sozinho. No momento em que me viu, o semblante dele mudou. A expressão alegre desapareceu, substituída por preocupação. Ele olhou rapidamente para a porta. Depois sussurrou. O celular está consertado, mas eu preciso te mostrar uma coisa. Eu franzi a testa. Algum problema? Não com o celular, ele disse em voz baixa. A senhora precisa cancelar seus cartões, mudar suas senhas e sair da sua casa imediatamente. Um calafrio percorreu minha espinha. Do que você está falando, Tiago? Ele me chamou para perto, abriu o celular de Camila e foi para o aplicativo de notas. Uma nota intitulada Plano B estava aberta, e ele virou a tela para mim. Eu congelei. Era uma nota contendo cópias de conversas por mensagem entre Marcelo e Camila, descrevendo passo a passo um plano para acabar com a minha vida. A mãe está ficando mais esquecida, Marcelo havia escrito. Esta é a hora perfeita. O médico está documentando tudo, exatamente como pedi. Ninguém suspeitará de nada quando acontecer. A resposta de Camila me embrulhou o estômago. O seguro de vida dos seus pais vale quase 5 milhões. Assim que vendermos a casa, teremos o suficiente para recomeçar em outro lugar. Eu tremia, agarrada ao balcão para não cair. Não, isso não pode ser real, sussurrei. Tiago explicou que não tinha a intenção de fuçar, mas quando testou o celular depois de consertá-lo, surgiu uma notificação, e o que ele viu era impossível de ignorar. Meu coração palpitava enquanto eu rolava o resto das mensagens.
Eles discutiam o método, o momento, como encenar a cena como um acidente doméstico. Havia até notas sobre medicamentos e quantidades que poderiam ser letais para alguém com a minha condição. O Roberto também, sussurrei, mal conseguindo respirar. As mensagens mostravam que eles planejavam matar meu marido logo depois. Tem que ser com algumas semanas de diferença, Marcelo havia escrito. Se os dois morrerem de uma vez, vai parecer suspeito. Tiago trancou a porta da loja, virou a placa para fechado, me serviu um copo de água e me ajudou a sentar. A senhora precisa ir à polícia, ele disse. Eu balancei a cabeça, ainda em choque. Ninguém vai acreditar em mim. A palavra de uma velha contra o meu filho e a minha nora. 2 pessoas que todos no bairro respeitam. Então a senhora precisa se proteger e juntar provas. Ele insistiu. Eu assenti, as mãos trêmulas. Peguei meu celular e fotografei cada mensagem, capturando cuidadosamente datas, horários e cada detalhe do plano deles, incluindo como estavam manipulando nosso médico de família para falsificar prontuários sobre minha suposta perda de memória. Eu preciso que você restaure o celular dela exatamente como estava, eu disse a ele. Nenhum sinal de que foi mexido. Ele concordou. Depois de cerca de 1 hora, o celular de Camila parecia completamente normal. Quando saí da loja, parecia que eu estava andando em um pesadelo. O céu de Campinas nunca me pareceu tão cinzento. Como eu poderia ir para casa agora? Como eu poderia olhar para Roberto sem desabar, sabendo que nosso único filho nos queria mortos? Dirigi de volta com a cabeça a mil. Eu tinha que avisar Roberto sem assustá-lo, e precisávamos agir com cautela. Se Marcelo e Camila suspeitassem de algo, poderiam mudar o plano ou atacar mais cedo. A sensação de traição era insuportável. O rapaz que eu havia dado à luz, criado, confortado em cada desilusão, estava tramando meu assassinato por dinheiro. Parei na frente da nossa casa e respirei fundo. Eu tinha que manter a calma. Esta era uma luta pela sobrevivência, e eu precisava ser mais esperta do que eles pensavam que eu era. Eles me viam como uma velha frágil e esquecida, presa fácil. Mas eles não sabiam que eu havia passado anos ensinando em tempos difíceis, criando um filho sozinha enquanto Roberto trabalhava fora, e sobrevivido a um câncer de mama. Se eles pensavam que eu iria cair em silêncio, estavam enganados. Eu agarrei meu celular como se fosse uma bomba e entrei. Roberto estava sentado no sofá, assistindo ao noticiário, como de costume. Seu rosto gentil e cabelo prateado fizeram meus olhos arderem de lágrimas. Mas eu assegurei. Conseguiu consertar o celular da Camila? Ele perguntou sem desviar o olhar da TV. Eu engoli em seco. Sim, tudo resolvido. Eu tinha que contar a ele, mas não sabia como. Como você diz ao homem com quem você dividiu 45 anos de casamento que seu único filho quer matar vocês dois? Roberto, eu disse, a voz mais apertada do que eu esperava. Você precisa ver isso. É sério. Ele desligou a TV imediatamente e se virou para mim. O que está acontecendo, Sônia? Sentei-me ao lado dele, abri meu celular e mostrei-lhe as capturas de tela. Eu vi tudo em seu rosto. Confusão, descrença, medo e, finalmente, uma dor profunda que me fez pensar que ele poderia desmaiar. Não é possível. Marcelo não faria isso, ele sussurrou. Eu pensei o mesmo. Eu disse, segurando sua mão. Mas esse é o número dele, a escrita dele. E as respostas de Camila são do celular dela. O que está bem aqui? Roberto fechou os olhos, respirando fundo. Quando os abriu novamente, seu olhar havia mudado, firme, determinado. O que fazemos agora? Ele perguntou. Eu expus o plano. Documentar tudo, checar nossas contas bancárias, mudar senhas, cancelar cartões e descobrir qual médico estava envolvido. Tínhamos que agir normalmente enquanto reuníamos discretamente provas suficientes para ir à polícia na hora certa. Camila vem esta noite buscar o celular, eu disse. Temos que manter a calma. Como posso olhar para ela e não explodir?
Roberto murmurou. Eu tentei sorrir, embora meus lábios tremessem. Um passo de cada vez, Roberto. Nossas vidas dependem disso. Passamos a próxima hora revisando nossos extratos bancários online e descobrimos algo alarmante. Pequenos saques toda semana nos últimos 3 meses, R$ 700, R$ 700, R$ 800 de cada vez, totalizando quase 10 reais. Marcelo tem acesso à nossa conta. Lembre-se, demos a ele procuração no ano passado, para o caso de algo acontecer. Roberto disse em voz baixa. A amargura subiu em minha garganta. Nós havíamos confiado tanto que lhe entregamos as ferramentas para nos destruir. Mudamos todas as senhas, cancelamos qualquer cartão que ele pudesse tocar e pedimos ao banco que bloqueasse grandes transferências, a menos que Roberto e eu as aprovássemos pessoalmente. E quanto ao médico? Roberto perguntou. O Dr. Antunes era nosso médico há mais de 15 anos e um amigo próximo que frequentemente jantava conosco. A ideia de que ele poderia estar falsificando prontuários a pedido de nosso filho doeu tão profundamente quanto a traição de Marcelo. Vou marcar uma consulta com ele amanhã, eu disse. Quero ver o que ele tem a dizer sobre minha suposta perda de memória. Quando a campainha tocou, Roberto apertou minha mão. Trocamos um olhar, uma promessa silenciosa de seguir o plano. Forcei um sorriso ao abrir a porta. Camila estava lá, elegante como sempre, com o cabelo castanho ondulado e a roupa perfeitamente passada. Mas agora, aquele visual polido parecia uma máscara escondendo a verdade por baixo. Sônia, desculpe vir tão tarde. O concerto ficou bom? Ela perguntou. Tudo certo? Eu respondi, entregando-lhe o telefone. Tiago fez um ótimo trabalho. Parece novo. E ela ligou, checou, então sorriu. Perfeito. Deixe-me reembolsá-la. Não precisa, eu disse rapidamente. Tiago consertou de graça. Cliente de longa data. Ela congelou por um segundo, a testa franzindo com um lampejo de preocupação. Ela suspeitou que o técnico pudesse ter visto algo? Tem certeza? Não quero incomodar ninguém. Está tudo bem, querida. Você não quer entrar para um chá. Roberto está assistindo TV. Não posso. Tenho uma apresentação cedo amanhã. Ela evitou meus olhos enquanto falava, a voz calma, mas o olhar inquieto. Agora que eu sabia o que procurar, cada pequeno gesto parecia uma pista. Eu entendo, eu disse suavemente. Quando Marcelo volta? Amanhã à noite? Ela respondeu muito rapidamente. Outra mentira. Eu já sabia pelas mensagens que ele estava em casa esperando pelo relatório dela. Diga a ele para passar por aqui. Não o vemos há 2 semanas. Claro. Camila sorriu, deslizando o telefone para a bolsa. Ele também sente muita falta de vocês. Ah, a propósito, ela acrescentou. Você viu aquele especialista em memória que Marcelo recomendou? Meu estômago se apertou, embora eu mantivesse o rosto composto. Ainda não. Sem tempo. Marcelo diz que você tem se esquecido de algumas coisas ultimamente. Nomes, compromissos. Isso é verdade? Eu sorri levemente. Minha memória está ótima. Na verdade, eu me lembro exatamente quando você usou essa roupa na festa de aniversário da minha prima no mês passado. Um lampejo de surpresa cruzou seus olhos antes que ela forçasse um sorriso rígido. Ainda assim, um check-up nunca faz mal, especialmente na sua idade. Você tem razão. Vou agendar em breve. Quando a porta se fechou, eu me encostei nela, exausta de fingir calma. Roberto estava esperando na sala de estar, o rosto tenso. Ela disse alguma coisa. Ela tentou plantar a ideia de que estou esquecida. Eu disse sentando-me. Eles estão preparando a história com antecedência. E agora? Nós agimos, eu disse com firmeza, sentindo a determinação substituir o medo. Amanhã verei o Dr. Antunes. Depois vou checar a apólice de seguro de vida. Precisamos saber o que Marcelo mudou. Depois disso, armaremos nossa própria armadilha. Naquela noite, mal dormi.
Cada rangido na casa me fazia saltar. Levantei 3 vezes para checar as trancas e, na última vez, encontrei Roberto na cozinha bebendo água, com os olhos pesados de tristeza. Eu não paro de pensar no Marcelo criança. Ele sussurrou. Ele morria de medo do escuro. Sempre que havia uma tempestade, ele rastejava para a nossa cama. Onde foi parar aquele menininho, Sônia? Eu não pude responder. Como um filho, outrora tão cheio de amor, se transforma em alguém tão frio e calculista. Nós vamos descobrir, eu disse, abraçando-o. E vamos sobreviver a isso. Na manhã seguinte, liguei para o consultório do Dr. Antunes, dizendo que era urgente. Eles me encaixaram para um horário no final da manhã. Antes de sair de casa, checamos nossas contas novamente e descobrimos algo ainda pior. Uma nova apólice de seguro de vida em meu nome havia sido aberta 3 meses antes, sem o meu conhecimento. O que é isso? Eu ofeguei. Roberto rolou o documento eletrônico. Olhe para isto. Sua assinatura? Eu me inclinei chocada. Essa não é minha assinatura. Eles a falsificaram. E o valor de indenização é de 4 milhões. Roberto disse calmamente. Marcelo está listado como o único beneficiário. Meu corpo gelou. Havia ido muito além de um plano. Documentos falsificados, dinheiro desviado, o médico manipulado e agora uma apólice esperando para ser resgatada assim que eu morresse, acidentalmente. Saí de casa com o coração acelerado. O encontro com o Dr. Antunes decidiria tudo. Eu tinha que descobrir quão profundo era o envolvimento dele. A clínica estava calma. A recepcionista sorriu educadamente. Bom dia, Sra. Menezes. O doutor a atenderá agora. Quando entrei, o Dr. Antunes, um homem de meia idade com cabelos grisalhos que sempre foi amigável, parecia inquieto. Sônia, que surpresa! Marcelo me ligou ontem. Ele disse que você não queria fazer o teste cognitivo. Sentei-me mantendo meu tom firme. Que estranho, eu disse. Porque eu sou quem pediu por esta consulta. Ouvi Marcelo dizer que você tem apresentado alguns sinais preocupantes, esquecendo nomes, misturando datas. Eu sorri. Interessante. Porque eu não me lembro de ter tido problemas. Ele hesitou. Às vezes, os pacientes não reconhecem seus sintomas, especialmente nos estágios iniciais da demência. Na verdade, você já tem uma nota diagnóstica preliminar. Eu levantei uma sobrancelha. Um diagnóstico baseado em quê? Marcelo me mostrou alguns vídeos de você esquecendo datas e nomes de pessoas. Vídeos? Perguntei assustada. Eu quero vê-los. Ele não deixou cópias. Dr. Antunes, eu o interrompi, inclinando-me para a frente. Eu sou sua paciente há 15 anos. O senhor realmente acredita que estou perdendo a cabeça ou o senhor está apenas acreditando no meu filho? Seu silêncio disse tudo. Ele suspirou. Marcelo veio me ver várias vezes. Disse que você e Roberto não conseguiam mais cuidar de si mesmos e me pediu para documentar quaisquer sinais de declínio cognitivo. E o senhor concordou. Eu apenas anotei o que ele me disse. Não fiz um diagnóstico formal. Eu olhei diretamente nos olhos dele. Doutor, meu filho está planejando me matar e matar meu marido. Seu rosto ficou pálido. O quê? Sônia, isso é uma acusação muito séria. Eu tenho provas. Agora eu entendo por que ele precisava da sua ajuda para criar prontuários que fizessem minha morte parecer natural. As mãos dele tremeram enquanto ele ajeitava os óculos. Eu não tinha ideia. Pensei que ele realmente se importasse com a senhora. Tirei meu celular e mostrei-lhe as capturas de tela. Enquanto ele lia, sua expressão mudou de confusão para horror. Meu Deus, eu não sabia de nada disso. Eu quero ver meu prontuário médico agora, eu disse. Ele abriu o computador e virou a tela para mim. Lia-se. Paciente apresenta sinais de declínio cognitivo conforme relato do filho. Confusão frequente, desorientação, esquecimento de nomes e eventos recentes. Recomendada a avaliação neurológica abrangente. Minha voz era fria. Isto é fabricado e o senhor sabe disso. Eu apenas documentei o que ele disse, sem conclusões.
Mas o senhor criou um registro que poderia ser usado contra mim. Uma cobertura perfeita para um assassinato. Ele abaixou a cabeça, a voz trêmula. O que a senhora quer que eu faça? Imprima esse prontuário e assine-o. Em seguida, crie um novo, declarando que me examinou hoje e não encontrou sinais de comprometimento cognitivo. Ele concordou imediatamente, ainda abalado. E doutor, eu acrescentei enquanto ele digitava. Se algo acontecer comigo ou com Roberto, este prontuário e nossa conversa de hoje serão as primeiras evidências que a polícia revisará. Saí da clínica segurando os documentos impressos, provas claras da conspiração contra nós. O Dr. Antunes havia sido manipulado por Marcelo, e sua negligência quase nos custou a vida. Dirigi direto para o banco para verificar nossas contas e revogar toda a autorização de Marcelo. O gerente da agência, Sr. Miranda, que administrava nossas contas há anos, pareceu surpreso com meu pedido. A senhora tem certeza, Sra. Menezes? Seu filho esteve aqui na semana passada. Ele disse que vocês dois queriam estender a autoridade dele para que ele pudesse lidar com suas finanças mais facilmente, já que o Sr. Roberto tem estado indisposto. Outra mentira. Roberto estava perfeitamente saudável. Meu marido está muito bem, Sr. Miranda. E sim, tenho certeza. Eu gostaria de revisar todas as transações dos últimos 6 meses. Passamos quase 1 hora examinando os extratos. Além dos pequenos saques, surgiu algo muito pior. Marcelo havia solicitado um cartão de crédito substituto em nome de Roberto, alegando tê-lo perdido. Emitimos um novo. Miranda disse em voz baixa, parecendo arrependido. Porque ele tinha a procuração e geralmente lidava com suas finanças. Respirei fundo para me acalmar. Cancele esse cartão imediatamente e bloqueie qualquer solicitação futura de cartão, a menos que estejamos ambos presentes. Quando saí do banco, me senti aliviada por ter interrompido parte do esquema de Marcelo e horrorizada com o quão elaborado ele era. Ele havia planejado tudo para fazer nossas mortes parecerem naturais, enquanto ganhava controle total de nossos bens. No caminho para casa, meu telefone tocou. Era ele. Meu coração disparou, mas forcei minha voz a permanecer calma. Oi, filho. Oi, mãe. Está tudo bem? Acabei de voltar. Camila disse que você levou o celular dela para consertar. Que gentil da sua parte. A voz dele era calma, casual, assustadoramente assim. Eu sabia que ele não tinha ido a lugar nenhum. Não é nada, querido. O técnico é filho de uma antiga colega minha. Ele me deu um ótimo preço. Legal. Ei, Camila e eu estávamos pensando em ir jantar aí esta noite. Faz tempo que não comemos todos juntos, não é? Um arrepio frio percorreu minhas costas. Por que a visita repentina? Eles haviam descoberto algo? Ou o Dr. Antunes havia ligado para ele após nossa consulta desta manhã? Claro, eu disse, mantendo meu tom leve. Eu faço a lasanha favorita de vocês. Perfeito, mãe. Ah, a propósito. Ele acrescentou. Você viu aquele médico que eu recomendei? Camila disse que você ainda não tinha ido. Sim, eu fui. Vi o Dr. Antunes esta manhã. Silêncio. E o que ele disse? Nada grave, apenas fez alguns exames simples. Disse que minha memória está perfeitamente bem. Outra longa pausa. Ah, que bom. Mas talvez você devesse buscar uma segunda opinião. Sabe, o Dr. Antunes pode ser cauteloso demais às vezes. Vou pensar nisso, filho. Até logo. Lá pelas 7 da noite, mãe. Te vejo lá. Desliguei, com as mãos tremendo. Uma conversa aparentemente normal, mas cheia de tensão oculta. Marcelo claramente esperava que o médico confirmasse meus supostos problemas de memória, e quando ouviu o contrário, ficou incerto. O convite repentino para jantar não era coincidência. Era para me testar, ou algo muito pior. Quando cheguei em casa, Roberto estava cercado de papéis, a preocupação gravada em seu rosto. E então, o médico estava envolvido? Eu contei-lhe tudo. Como Marcelo havia manipulado o médico para criar um prontuário falso. Como ele acessou nossas contas, falsificou os papéis do seguro
E agora ligou para nos convidar para jantar. Eles vêm esta noite. O rosto de Roberto ficou pálido. Você acha que eles suspeitam que sabemos de algo? Não tenho certeza, mas ele pareceu incomodado quando soube que o médico não apoiou a história dele. Olhamos um para o outro, ambos pensando a mesma coisa. O que eles estariam planejando para o jantar? Nós não vamos comer ou beber nada que eles tragam, Roberto disse calmamente. E um de nós tem que ficar de guarda o tempo todo. Eu assenti. Precisamos gravar esta noite se algo suspeito acontecer. Roberto pegou seu velho gravador digital no escritório. Testamos e o escondemos cuidadosamente na sala de jantar. Naquela tarde, preparei a lasanha com o coração pesado. A ideia de sentar à mesma mesa com duas pessoas tramando para me matar me enjoava. Toda vez que eu me lembrava daquelas mensagens frias discutindo nossas mortes, parecia que meu peito estava sendo esmagado. Como chegamos a isso? Sussurrei enquanto punha à mesa. Onde foi que erramos? Roberto apenas balançou a cabeça com os olhos nublados de dor. Eu não sei, Sônia. Eu pensei que conhecia nosso filho. Exatamente às 7 da noite, a campainha tocou. Roberto e eu trocamos um último olhar. O gravador estava ligado debaixo da mesa. Nosso plano era simples: agir com naturalidade, observar cada movimento e, se possível, fazê-los cometer um deslize. Abri a porta com um sorriso forçado. Marcelo e Camila estavam lá, ele segurando uma garrafa de vinho. Ela, uma caixa dos meus chocolates favoritos. Mãe! Ele exclamou, me abraçando apertado. O abraço que antes me aquecia, agora me dava arrepios. Como ele podia me tocar enquanto tramava minha morte? Faz muito tempo, mãe, ele disse, me entregando o vinho. Trouxe algo especial para esta noite. Eu sorri, olhando rapidamente o rótulo, uma marca cara que antes teria me impressionado, mas agora só me fazia perguntar se estava envenenado. Roberto os cumprimentou, seu sorriso forçado combinando com o meu. Ele ofereceu água, café, suco, qualquer coisa, menos o vinho. Espere, mãe, Marcelo disse sentando-se no sofá. Vamos guardar o vinho para o jantar. Trocamos conversas triviais por quase meia hora. Trabalho, o clima, as notícias, uma atmosfera tão falsa que era sufocante. Notei a frequência com que trocavam olhares. Camila observava cada movimento meu, enquanto Marcelo continuava perguntando sobre minha rotina diária, medicamentos e problemas recentes. Então, como foi sua consulta hoje, mãe? Ele perguntou, seu tom casual, mas investigativo. O médico pediu mais exames? Mantive meu rosto composto. Foi de rotina, nada com que se preocupar. Que estranho. Ele disse, franzindo a testa. Ele me disse que suspeitava de Alzheimer em estágio inicial. Ah, é mesmo? Eu respondi, fingindo surpresa. Quando ele disse isso? Marcelo piscou, percebendo o erro. Ah, na semana passada, quando liguei para ele. Ligou sobre o quê? Sobre as vezes que você tem se esquecido das coisas ultimamente. Que vezes? Perguntei diretamente. Eu não me lembro de ter esquecido de nada. Ele deu uma risada seca. Viu? É exatamente isso que nos preocupa. Você não se lembra? Na semana passada você esqueceu o nome da vizinha e deixou o fogão ligado por horas. Nenhuma palavra disso era verdade. Era tudo parte da história fabricada de perda de memória deles. Engraçado, eu disse calmamente. Eu conversei com ela ontem, lembrei perfeitamente do nome dela. E eu não usei o fogão a semana toda. Estou esquentando as refeições no micro-ondas. O sorriso de Marcelo vacilou. Vamos comer. Roberto interveio, quebrando a tensão. A lasanha da Sônia está cheirosa. Durante o jantar, a performance continuou. Eu servia a comida enquanto Roberto discretamente trocava as taças de vinho. O plano era simples. Fingir beber o vinho que trouxeram, mas, na verdade, usar uma garrafa diferente que tínhamos preparado na cozinha. Vamos brindar, Marcelo disse, erguendo a taça. A família e a boa saúde.
Todos levantamos nossas taças, fingindo beber, enquanto eu mantinha meus olhos neles. Ambos beberam normalmente. Talvez o vinho não estivesse envenenado, ou talvez ainda não fosse a hora. Sônia, Camila começou. Marcelo e eu temos conversado. Estamos preocupados com você e Roberto morando sozinhos em uma casa tão grande. É verdade, Marcelo acrescentou. Considerando tudo ultimamente, achamos que seria melhor se vocês se mudassem para um lugar menor. Ou poderíamos nos mudar para ajudar a cuidar de vocês. Eu senti Roberto enrijecer ao meu lado. Então, era isso. Eles queriam se mudar para facilitar o ataque. É muito atencioso, eu disse calmamente. Mas estamos bem, não estamos, Roberto? Perfeitamente bem, ele disse. Na verdade, estamos planejando uma pequena viagem em breve para o litoral. Marcelo olhou para Camila. Uma viagem agora? Não acho que seja prudente com a saúde de vocês e tudo mais. Está tudo bem. Eu interrompi. Podemos ir quando quisermos. Camila sorriu com desdém, os olhos frios. Então deixe-me ajudar a reservar. Não precisa, eu a cortei. Podemos cuidar disso nós mesmos. O resto do jantar foi tenso, cada palavra carregada de um significado oculto. Quando eu trouxe a sobremesa, cheesecake, Marcelo disse: eu conversei com um advogado. Ele disse que podemos montar uma procuração com plenos poderes para mim, apenas em caso de emergências. Que tipo de emergências? Roberto perguntou calmamente. Por exemplo, se um de vocês tiver que ser hospitalizado, ou se a memória da mãe piorar. Dessa forma, eu poderia tomar decisões médicas e financeiras por vocês. Eu olhei para meu filho. O mesmo rosto que eu havia segurado em minhas mãos, o rosto que eu havia fotografado em sua formatura, e tudo o que eu vi foi um estranho. Não precisa disso, filho, eu disse. Nós recentemente atualizamos nossa documentação e até mudamos os beneficiários do seguro. Marcelo congelou. Mudaram como? Nada demais, apenas garantindo que tudo esteja claro para o caso de algo acontecer. Camila colocou a mão no braço dele como se para acalmá-lo. É sempre bom revisar a papelada, ela murmurou. O advogado de vocês, o Dr. Marcos, aquele que você recomendou, foi muito prestativo. Roberto mentiu suavemente. Não havia Dr. Marcos, mas a menção os desequilibrou. Perto das 10 da noite, Marcelo checou o relógio. Devemos ir. Dia cheio amanhã. Eu sabia o verdadeiro motivo. Eles precisavam de tempo para repensar o plano. Após uma rodada de abraços falsos e despedidas vazias, eles finalmente partiram. Quando a porta se fechou, nós dois desabamos nas cadeiras, esgotados. Eles estão suspeitando agora, Roberto sussurrou. Eles sabem que algo mudou. Eu assenti, pegando o gravador. Rebobinamos a noite inteira. Tudo estava claro. Marcelo e Camila ainda estavam determinados, mas nossas ações recentes, visitar o médico, mudar o acesso ao banco, mencionar o testamento, os haviam tornado cautelosos. Eles vão agir em breve, Roberto disse. Não podem esperar muito mais. Precisamos de mais provas, eu respondi. Esta gravação ajuda, mas não é o suficiente para a polícia. Se confrontarmos eles agora, eles negarão tudo e ficarão ainda mais cuidadosos. Naquela noite, verificamos as trancas antes de dormir. Ainda assim, mantive meu celular ao lado do travesseiro e encostei uma cadeira contra a porta do quarto. Precauções que eu nunca imaginei que precisaria ter contra meu próprio filho. Na manhã seguinte, o som de um carro parando em frente à casa me despertou. Corri para a janela e vi Camila saindo de um SUV preto sozinha, às 8 horas da manhã de um dia de trabalho, quando deveria estar no escritório. Roberto! Chamei urgentemente. A Camila está aqui. Ele pulou, ainda meio adormecido. Onde está Marcelo? Não sei. Vou atender a porta, mas fique por perto. Respirei fundo e tentei me acalmar enquanto descia. Por que ela viria tão cedo sem avisar? Abri a porta antes que ela pudesse tocar a campainha. Ela pareceu surpresa por um segundo. Então, rapidamente colocou seu sorriso educado. Sônia, desculpe aparecer tão cedo.
Eu estava a caminho do trabalho e pensei em parar para deixar alguns documentos que Marcelo preparou para vocês. Ela segurava uma pasta amarela. Que documentos? Perguntei sem pegá-la. Apenas aquela procuração que mencionamos ontem à noite e alguns artigos sobre tratamentos para Alzheimer em estágio inicial para ajudar a retardar a progressão. Marcelo está realmente preocupado com você. Olhei fixamente para a pasta em suas mãos. Uma armadilha. Era isso que era. Eu podia sentir. Provavelmente continha papéis falsificados com minha assinatura, assim como a apólice de seguro falsa que havíamos descoberto. Entre. Será mais fácil examiná-los juntos, eu disse, mantendo meu tom calmo. Camila hesitou por um momento. Na verdade, já estou atrasada para o trabalho. Eu só queria deixar isso para vocês lerem. Está tudo bem. Entre. Eu insisti, alargando a porta. Roberto acabou de fazer café fresco. 5 minutos não vão fazer mal. Relutantemente, ela entrou. Eu a guiei para a cozinha, onde Roberto estava sentado, fingindo estar relaxado com sua xícara de café. Camila, que surpresa agradável, ele disse calorosamente. Ela trouxe alguns documentos para nós assinarmos. Eu expliquei, enfatizando a palavra nós. Roberto entendeu na hora. Ótimo! Vamos dar uma olhada. A tensão de Camila aumentou enquanto Roberto abria a pasta e começava a folhear as páginas. Eu observei atentamente. Os olhos dela seguiam cada movimento dele, os dedos tamborilando nervosamente na mesa. Bem, isso é interessante, Roberto disse depois de alguns minutos. Esta procuração concede a Marcelo controle total sobre nossas decisões financeiras e médicas. Legalmente, isso nos deixaria quase sem voz em nossas próprias vidas. É apenas uma precaução, Camila respondeu rapidamente. Por causa da sua condição? Que condição? Eu perguntei bruscamente. Ah, as falhas de memória, a confusão. Ela gaguejou, percebendo que estava se afogando. Marcelo disse que notou isso algumas vezes. Estranho, eu disse. O Dr. Antunes não notou nada ontem. Os médicos podem estar errados, ela retrucou. É por isso que é bom ter uma segunda opinião. Roberto pousou a pasta e a empurrou para ela. Obrigada, mas nós não vamos assinar nada. Na verdade, já estamos em processo de revogar a autorização do ano passado. O rosto de Camila congelou por um segundo antes que ela forçasse um sorriso educado. Mas Marcelo só quer ajudar. Nós entendemos, eu disse calmamente. Mas preferimos gerenciar nossas próprias vidas. Ela se levantou abruptamente. Eu realmente tenho que ir. Estou atrasada. Claro, eu disse, acompanhando-a até a porta. Diga a Marcelo que vamos ligar para ele para discutir isso mais tarde. Quando a porta se fechou, Roberto olhou para mim. Nós dois entendemos. Eles estão acelerando as coisas. Ele sussurrou. Exatamente, eu assenti. O que significa que temos que agir agora? Examinamos os documentos que Camila havia trazido. Como suspeitávamos, a procuração concedia a Marcelo controle absoluto sobre nossos bens, contas bancárias e até mesmo nossas decisões médicas. Havia também um formulário de admissão voluntária para uma clínica de cuidados para idosos com problemas de memória, essencialmente uma casa de repouso para pacientes com demência grave, com uma linha de assinatura em branco pronta para ser preenchida. Eles nem estão mais se dando ao trabalho de fingir, Roberto disse, as mãos tremendo. Isso é praticamente uma sentença de morte. Bom, eu respondi surpreendendo-o. Quanto mais claro for, mais forte será nossa evidência. Fotografei cada página. Fiz cópias digitais e as enviei por e-mail para Estela, a única amiga em quem eu confiava completamente fora da família. Expliquei brevemente a situação e pedi a ela que mantivesse tudo confidencial. O que fazemos agora? Roberto perguntou. Precisamos de um plano. Claramente, eles estão se movendo mais rápido. Decidimos consultar um especialista legal, não a polícia ainda.
já que ainda nos faltavam provas admissíveis suficientes, mas um advogado que pudesse nos ajudar a proteger tanto nossos bens quanto nossas vidas. Escolhemos uma advogada sem conexão com Marcelo, doutora Lúcia Bittencourt, uma profissional especializada em direito de família e criminal. Naquela tarde, fomos ao seu escritório no centro e contamos tudo a ela. As mensagens, os saques bancários, o seguro falsificado, os prontuários médicos alterados e os papéis que Camila havia entregado naquela manhã. Lúcia ouviu atentamente, fazendo anotações detalhadas e perguntas precisas. Quando terminamos, ela respirou fundo. Vocês estão lidando com vários crimes graves aqui: falsificação, fraude, tentativa de roubo de bens e o que parece ser uma conspiração para cometer assassinato. Temos o suficiente para ir à polícia? Roberto perguntou. As mensagens de texto são a sua prova mais forte, ela disse. Mas como vocês acessaram o celular da Camila sem o consentimento dela, elas podem não ser legalmente válidas. Ainda assim, dado o nível de perigo, acredito que podemos construir um caso sólido. Qual é o primeiro passo? Eu perguntei. Agora mesmo. Vou preparar documentos para revogar todas as autorizações anteriores e bloquear a possibilidade de novas, a menos que os dois estejam presentes com um advogado independente. Também vou autenticar uma declaração confirmando que vocês dois são mentalmente competentes e legalmente capazes. Em seguida, vamos apresentar uma queixa formal com todas as evidências que vocês têm. Passamos quase 2 horas assinando papéis, dando depoimentos e traçando os próximos passos. Lúcia foi meticulosa, não deixando nada passar. Finalmente, ela disse: Agora vem a parte mais importante, a segurança de vocês. Aconselho veementemente que não voltem para casa esta noite. Roberto e eu trocamos olhares apreensivos. A senhora acha que estamos em perigo imediato? Perguntei. Embora já soubesse a resposta. Com base no que vocês me disseram, sim. A visita inesperada de Camila esta manhã mostra que eles estão com pressa. Sugiro que fiquem em um hotel por alguns dias, com um nome diferente, até obtermos uma ordem de proteção. Saímos do escritório dela com uma pasta grossa e uma crescente sensação de urgência. Fomos direto para a delegacia para registrar um boletim de ocorrência formal. O policial de plantão, um homem de meia idade chamado Tenente César Dantas, ouviu nossa história, sua expressão ficando cada vez mais séria a cada minuto. Isto é extremamente grave, ele disse. Vou designar investigadores imediatamente e providenciar vigilância discreta de sua casa. Aram. Quando a recomendação de Lúcia sobre ficarmos fora de casa foi mencionada, ele concordou. Concordo. Não voltem para casa ainda, mas permitam que minha equipe instale câmeras de vigilância ocultas primeiro. Se eles voltarem, teremos provas concretas. Concordamos. Iríamos para casa apenas brevemente para fazer as malas enquanto a polícia montava o equipamento. E depois nos mudaríamos para um hotel sob pseudônimos, conforme aconselhado. No caminho de volta, Roberto olhou silenciosamente pela janela do táxi. Ao nos aproximarmos de casa, ele disse calmamente: Eu nunca pensei que viveria para temer meu próprio filho. Eu apertei a mão dele, incapaz de encontrar palavras. De longe, nossa casa parecia tão pacífica quanto sempre. As janelas, o pequeno jardim, a caixa de correio que Marcelo havia pintado quando tinha 16 anos. Era difícil acreditar que o lugar que outrora simbolizava amor e segurança era agora o centro de um plano de assassinato. Uma equipe de policiais à paisana chegou em um carro descaracterizado. Eles entraram pela porta dos fundos e instalaram minúsculas câmeras na sala de estar, cozinha, corredor e entradas. As imagens serão transmitidas diretamente para a delegacia e monitoradas 24 horas por dia, eles explicaram. Enquanto trabalhavam, Roberto e eu empacotamos apenas o essencial. Algumas mudas de roupa, nossos medicamentos, documentos importantes. Eu evitei olhar para as fotos de família nas paredes. Cada lembrança agora parecia envenenada pela traição. Tudo pronto, um policial disse.
As câmeras são quase invisíveis, mas de alta resolução. Se alguém entrar, saberemos instantaneamente. Ele me entregou um cartão com um número. Esta é a nossa linha direta. Liguem imediatamente se algo acontecer. Assim que estávamos prestes a sair, meu telefone tocou. Era Marcelo. Olhei para os policiais. Um deles assentiu, sinalizando para eu atender naturalmente. Alô, mãe. Onde vocês estão? Passei na casa e não tem ninguém. Meu coração apertou. Ele já estava lá. Estamos fazendo compras no shopping. Eu menti. Precisamos pegar algumas coisas. Ah, é mesmo? Fiquei preocupado, só isso. Vocês dois raramente saem sem avisar. O tom dele era suave, treinado, o que revirou meu estômago. Foi uma decisão de última hora. Voltaremos em cerca de meia hora. Perfeito. Porque eu tenho uma surpresa para vocês. Estou esperando na casa. Eu congelei. Uma surpresa? Sim. Trouxe uma garrafa daquele seu vinho favorito. Pensei que poderíamos sentar e conversar sobre aqueles papéis que a Camila trouxe esta manhã. Um policial gesticulou para eu mantê-lo falando. Que atencioso, querido. Estaremos em casa em cerca de meia hora. Ótimo. Estarei aqui. Quando desliguei, os policiais imediatamente chamaram outra unidade pelo rádio. Suspeito está dentro da casa. Manter distância e vigilância ativa. O policial principal se virou para nós. Vamos deixá-lo se mover livremente por enquanto. Vamos ver o que ele faz. Se ele plantar alguma coisa, veneno, documentos falsificados, o que for, as câmeras vão capturar, e isso será uma prova irrefutável. O plano fazia sentido, mas a ideia de Marcelo andando pela nossa casa, possivelmente armando uma arapuca, fez meu sangue gelar. E se ele encontrar as câmeras? Roberto perguntou. Improvável, o policial respondeu. Elas são do tamanho de botões de camisa escondidas em lugares que ninguém notaria. Além disso, temos unidades à paisana estacionadas nos arredores do bairro. Esperamos em um café próximo, tensos e em silêncio. Cada minuto parecia uma hora. Eu não conseguia parar de imaginar Marcelo dentro de casa, plantando veneno, escondendo falsas evidências, revirando nossos pertences para encontrar algo que pudesse usar contra nós. Após cerca de 40 minutos, o policial recebeu uma ligação. Acenou várias vezes, então se virou para nós. Temos algo. Algo grande. Corremos de volta para a delegacia e fomos levados para uma sala de monitoramento forrada de telas. O tenente Dantas estava lá, revisando as imagens de nossa casa. Senhor e senhora Menezes, vocês vão querer ver isso, ele disse com gravidade. Na tela, vi Marcelo entrar na cozinha carregando 2 sacolas plásticas. Ele olhou em volta cuidadosamente, certificando-se de que não havia ninguém. Então começou a trabalhar metodicamente. Ele tirou vários frascos de comprimidos e misturou seus conteúdos em nossos medicamentos no armário. Em seguida, abriu uma garrafa de vinho, a surpresa que ele havia mencionado, e despejou uma pequena quantidade de pó branco nela, agitando-a completamente antes de selá-la novamente. Finalmente, ele puxou um pequeno dispositivo da sacola e o prendeu debaixo da mesa. Parece um microfone ou uma câmera escondida. Um policial notou. Eu cobri a boca, incapaz de falar, observando meu próprio filho preparando calmamente nossas mortes. Era uma dor além das palavras. Temos evidências suficientes agora, disse o tenente Dantas. Estou autorizando a prisão imediata de Marcelo Menezes e Camila Menezes. E o que ele colocou no armário de remédios? Roberto perguntou a voz trêmula. Vamos enviar para o laboratório, mas parece ser medicação em dose alta que poderia causar sérios danos. O pó no vinho parece ser um sedativo forte. Dantas colocou uma mão reconfortante no meu ombro. Senhora Menezes, eu sei que isso é de partir o coração, mas a senhora precisa entender. Seu filho tentou diretamente matar vocês dois, se tivessem voltado para casa e bebido aquele vinho hoje. Eu caí em lágrimas. A verdade atingiu como um golpe físico. Não se tratava mais de mensagens ou suspeitas. Era real.
Eu tinha acabado de ver meu filho nos envenenando na mesma cozinha onde ele costumava comer refeições em família. O que acontece agora? Roberto perguntou, segurando-me firmemente. Nós vamos prender os dois hoje, o tenente respondeu. Com esta filmagem, eles não têm chance. Ele nos garantiu que estávamos seguros, mas nos aconselhou a ficar no hotel por mais alguns dias. Mal havíamos saído da delegacia quando uma policial correu até nós. Tenente Dantas, atualização. Marcelo e Camila estão na residência dos Menezes. Eles parecem agitados, possivelmente procurando por eles. Dantas imediatamente deu a ordem. Unidade tática, preparem-se, avancem agora. Então ele se virou para nós. Eles provavelmente perceberam que algo está errado, já que vocês não voltaram conforme o planejado. É hora de fazer as prisões. Podemos ir? Eu me ouvi perguntar meio aterrorizada, meio determinada. Parte de mim queria fugir e nunca mais vê-los. Mas outra parte, a parte mais forte, precisava ver aquilo acabar. Dantas hesitou, então assentiu. Podem ir no carro de patrulha, mas fiquem dentro e não intervenham sob nenhuma circunstância. No caminho para lá, meu coração batia tão forte que doía. Eu não conseguia parar de pensar. Como meu filho se tornou alguém capaz de planejar o assassinato de seus pais? Quando chegamos, vários carros de polícia já cercavam a casa. Pelo rádio, ouvimos que Marcelo e Camila ainda estavam lá dentro, discutindo em voz alta. Eles sabem que algo está errado, um policial disse. Estão ligando incessantemente para os telefones dos pais. De fato, meu telefone havia tocado várias vezes. Era Marcelo, mas eu o ignorei conforme instruído. O tenente Dantas coordenou pelo rádio, calmo e firme. Todas as unidades prontas. 3, 2, 1, vai! A porta da frente se abriu. Marcelo saiu correndo. Camila logo atrás dele, ambos carregando mochilas, os olhos examinando freneticamente o local antes de se dirigirem a um carro na garagem. Eles estão tentando fugir, Roberto sussurrou. Policiais surgiram de todas as direções. Polícia! Mãos ao alto! Os gritos ecoaram pela rua. Vi o rosto de Marcelo congelar, os olhos de Camila arregalados de pânico. Por um momento, ele pareceu que ia correr, mas percebendo que não havia escapatória, levantou as mãos lentamente. Eles foram algemados e levados para carros de patrulha separados. Acabou em segundos, como uma cena de filme. O tenente Dantas se aproximou do nosso carro. Está feito. Eles estão presos. As acusações incluem conspiração para cometer assassinato, falsificação e fraude. Apreendemos o vinho e a medicação como prova. Pela janela, vi Marcelo sendo levado, as mãos algemadas nas costas, sentado na parte de trás de um camburão. Seus olhos encontraram os meus por um breve momento. Nenhum remorso, apenas raiva e descrença por ter sido pego. Eu não senti alívio. Eu não senti triunfo, apenas um vazio oco, como se um pedaço da minha alma tivesse morrido com o filho que eu uma vez amei. Quando voltamos para a delegacia, assinamos depoimentos adicionais. Nas mochilas de Marcelo e Camila, os policiais encontraram evidências inegáveis. Pílulas que combinavam com as plantadas em nossa casa, outro pote do mesmo pó branco usado no vinho, passagens aéreas para um voo internacional agendado para o dia seguinte e vários milhares em dinheiro. Eles estavam se preparando para fugir, disse o tenente Dantas. O plano era claramente envenenar os dois. Depois desaparecer antes que alguém notasse. Roberto segurou minha mão com força. Cada detalhe parecia outra faca girando mais fundo em meu coração. Querem vê-lo? Dantas perguntou assim que a papelada foi concluída. Eles estão detidos separadamente. Roberto balançou a cabeça. Ele não estava pronto, e eu entendi. Mas dentro de mim surgiu um estranho impulso. Uma necessidade de ver meu filho uma última vez. Eu quero ver o Marcelo, eu disse, e a sala ficou em silêncio. Dantas me conduziu por um corredor frio até uma pequena sala com uma mesa e 2 cadeiras. Estaremos observando pelo vidro. Se a senhora se sentir desconfortável,
Basta sinalizar e pararemos imediatamente. Eu assenti, sentando-me e tentando acalmar minhas mãos trêmulas. Poucos minutos depois, a porta se abriu. Marcelo entrou algemado, o cabelo despenteado, o rosto pálido. Ele parecia 10 anos mais velho do que naquela manhã. O policial o sentou em frente a mim. Então saiu. Nós nos encaramos em silêncio por quase 1 minuto. Fui enganado, ele disse primeiro, a voz baixa e amarga. É tudo um mal-entendido. Pare de mentir, eu respondi calmamente. Acabou. Ele olhou para o lado, o maxilar cerrado. O que você quer que eu diga? Eu quero saber por quê. Por que você fez isso conosco? Marcelo soltou uma risada fria. Você não entenderia. Tente, eu disse suavemente. Eu tenho todo o tempo do mundo para ouvir. Ele olhou diretamente para mim, os olhos mais frios do que eu jamais os tinha visto. Dinheiro, mãe. É sempre sobre dinheiro. Você e o pai tinham tudo. Uma casa, aposentadorias, investimentos, seguro. E, no entanto, não faziam nada com isso. Vocês vivem essa vida chata e mesquinha, como se fossem viver para sempre. As palavras dele apunhalaram fundo, mas eu mantive a compostura. Então essa é a sua razão para nos matar? A ideia foi da Camila. Ele disse categoricamente. Ela trabalha com finanças. Sabe exatamente quanto vocês valem e se cansou de esperar. Por que esperar décadas para herdar, quando poderíamos viver a vida que merecemos agora? Foi isso que ela disse. E você concordou? Ele encolheu os ombros. No começo, não. Mas ela me convenceu de que era o melhor para todos. Vocês são velhos. Vão ficar doentes eventualmente. Eu só queria libertar vocês. Eu sibilei entre os dentes. Matar seus pais é libertá-los? Vocês não sentiriam dor, ele disse quase casualmente. Basta beber o vinho, adormecer e nunca mais acordar. Pacífico, sem sofrimento. Como a garrafa que você trouxe hoje? Eu perguntei. Ele ficou em silêncio. Depois de um momento, ele murmurou. Como vocês descobriram? As mensagens no celular da Camila, certo. Aquele técnico idiota. Sim, as mensagens. Mas mesmo sem elas, teríamos descoberto eventualmente. Você não é tão esperto quanto pensa, Marcelo. Ele se endireitou, as algemas tilintando. E agora? Você vai mandar seu próprio filho para a prisão? Eu encarei seu olhar. Você planejou nos matar? Encenar um acidente e chamar isso de misericórdia? Os únicos que sofreriam éramos nós. Ele me encarou com olhos vazios. Pelo menos eu finalmente teria a vida que mereço. Eu repeti lentamente. A vida que você merece. Então eu olhei para o rosto do filho que eu uma vez amei, procurando por qualquer coisa, arrependimento, humanidade, mas não havia mais nada. Eu não te reconheço mais, sussurrei. O filho que criamos, amamos e protegemos todos esses anos. Onde ele foi parar? Por um momento fugaz, a emoção piscou em seu rosto. Eu ainda estou aqui. Eu só cresci. Cansei de esperar minha vez. Eu me levantei, encontrando seus olhos. Você terá o melhor advogado que o dinheiro pode comprar. Seu pai e eu vamos pagar por isso. É a última coisa que faremos por você como pais. Mas não espere mais nada, Marcelo. O que você fez nunca poderá ser desfeito. Eu me virei para sair, mas ele chamou por mim. Você não entende. Eu só queria uma chance de verdade de viver. Eu parei, olhei para ele uma última vez. Nós lhe demos todas as chances. Educação, amor, apoio. O que fazer com isso foi sua escolha. E foi isso que você escolheu. Saí da sala de interrogatório, cada passo mais pesado que o anterior. No corredor, Roberto estava esperando, com os olhos vermelhos, o rosto marcado por lágrimas. O que ele disse? Ele perguntou, a voz trêmula. A verdade, eu respondi. Era tudo sobre dinheiro. Nossas mortes eram a maneira dele de ter a vida que ele achava que merecia. Roberto fechou os olhos, o rosto desabando sob uma dor insuportável.
Como não vimos isso? Como deixamos ele se tornar isso? Eu não tinha resposta. Essa pergunta também me assombrava. Como dois pais que guiaram seu filho em todas as fases da vida, lhe ensinaram o certo e o errado, celebraram cada sucesso, puderam criar alguém frio o suficiente para planejar seu assassinato? Saímos da delegacia em silêncio e voltamos para o nosso hotel. Roberto mal falava, perdido em pensamentos. Eu sabia que ele estava revendo cada lembrança de Marcelo, tentando identificar onde as coisas tinham dado errado. No hotel, um lugar pequeno, mas tranquilo, no centro da cidade, pedimos um quarto com 2 camas. Nenhum de nós disse em voz alta, mas ambos entendemos que precisávamos de espaço naquela noite. A dor era muito pessoal, muito profunda para ser compartilhada, mesmo com a pessoa com quem eu passei minha vida inteira. Deitei-me, exausta, mas não consegui dormir. Imagens de Marcelo criança se sobrepunham à imagem dele despejando veneno no vinho, misturando-se em um pesadelo acordado do qual eu não conseguia escapar. Quando finalmente cochilei, meu sono foi agitado, cheio de sonhos desconexos. Eu correndo incessantemente por um corredor, perseguida por sombras, vestindo o rosto do meu filho. Acordei sobressaltada com o toque do meu celular. Era o tenente Dantas. Senhora Menezes, sinto muito por ligar tão cedo, mas precisamos que a senhora venha à delegacia imediatamente. Houve um novo desenvolvimento. O tom sério dele revirou meu estômago. O que aconteceu? É melhor eu explicar pessoalmente. Por favor, venha assim que puder. Acordei Roberto e expliquei brevemente. 30 minutos depois, estávamos na delegacia. Dantas estava esperando, o rosto tenso. Obrigado por virem tão rápido. Tenho notícias importantes. O que é? Roberto perguntou. Camila Menezes solicitou um acordo de delação premiada em troca de seu testemunho. Ela concordou em testemunhar contra Marcelo. Minha garganta apertou. O que ela disse? De acordo com o depoimento dela, o plano original era apenas financeiro. Movimentar dinheiro. Obter controle de bens. A ideia de matar vocês só surgiu há alguns meses, quando Marcelo começou a temer que vocês descobrissem. Roberto apertou minha mão. E Dantas continuou. Camila também alegou que Marcelo planejava matá-la depois para ficar com todo o dinheiro para ele. Minha boca se abriu. Meu filho planejava matar a própria esposa? É o que Camila diz. Ela encontrou mensagens entre ele e outra mulher, discutindo como dividiriam o dinheiro assim que Camila fosse cuidada. Fechei os olhos, lutando para processar essa nova camada de crueldade. Meu filho não só planejou nosso assassinato, como estava disposto a destruir qualquer um em seu caminho. Tem mais. Dantas disse, seu tom ainda mais grave. Os resultados forenses mostram que o pó continha uma toxina perigosa capaz de causar parada cardíaca, e temos evidências de que ele já estava testando-a. Testando, Roberto repetiu, atordoado. Amostras de cabelo da senhora Menezes, continham vestígios da mesma toxina, provavelmente administrada em pequenas doses ao longo do tempo para imitar sintomas naturais. Isso explica a fadiga, insônia e tontura que a senhora tem sentido. Não eram da idade ou do estresse. Eram os primeiros sinais de envenenamento. A sala girou ao meu redor. Agarrei a borda da mesa para não desabar enquanto o horror se instalava. Meu filho estava me envenenando há meses. Há quanto tempo? Perguntei fracamente. Pelo menos 3 meses, ele disse. Pensei em cada dor de cabeça, cada tontura, cada noite sem dormir que eu havia culpado na idade. Tinha sido ele, meu filho. E quanto ao Sr. Roberto? Dantas se virou para Roberto. Eu me sinto bem, Roberto disse calmamente. Mesmo assim, Dantas respondeu. Sugiro que o senhor também faça um teste. Se ele começou com Sônia, o senhor pode ter sido o próximo. Saímos da delegacia nos sentindo piores do que nunca. A ideia de que Marcelo não apenas havia planejado, mas já tinha começado, era insuportável. Cada refeição, cada xícara de café que ele trouxera,
Cada pílula que eu havia tomado por lembrete dele, qualquer um deles poderia ter sido parte de seu plano. Temos que ir para o hospital, Roberto disse. Precisamos ter certeza de que você está bem. No hospital, depois de explicar tudo, fomos levados rapidamente para exames. Os médicos colheram amostras de sangue e cabelo e realizaram vários exames, mantendo-nos em observação o dia todo. Os resultados confirmaram. Vestígios de oleandro foram encontrados no meu sistema, embora ainda não em níveis altos o suficiente para causar danos permanentes. Roberto estava completamente limpo, o que significava que Marcelo havia se concentrado em mim primeiro, provavelmente por causa do meu histórico de câncer, sabendo que minha morte pareceria natural. A senhora tem muita sorte, o médico disse. Nós pegamos a tempo. A toxina não causou danos irreversíveis. Com tratamento e descanso, a senhora terá uma recuperação completa. Sorte? Que palavra amarga! Eu tive sorte de ter descoberto que meu filho estava me matando antes que ele conseguisse. Nos dias que se seguiram, o caso se espalhou por toda parte. Os noticiários estampavam manchetes sobre o filho que envenenou seus pais por dinheiro. Estava em todas as telas de TV, em todas as redes sociais. Repórteres lotaram o hotel, ligando incessantemente. Todos queriam nossa história. Mas eu recusei todos. Nossa dor não era um espetáculo para os outros consumirem. A advogada Lúcia se tornou nossa porta-voz, lidando com todos os assuntos legais e protegendo nossa privacidade. Ela anunciou que Marcelo estava sendo acusado de tentativa de assassinato premeditado, com acusações adicionais por envenenamento e fraude. Se condenado, ele poderia passar décadas na prisão. Uma semana após as prisões, finalmente tivemos forças para voltar para casa. A polícia havia removido todo o equipamento de vigilância, mas manteve o sistema de alarme conectado diretamente à delegacia, por precaução, disse o tenente Dantas. Atravessar aquela porta da frente foi a coisa mais difícil que eu já fiz. Cada cômodo carregava lembranças, algumas lindas, outras agora insuportáveis. Na sala de estar, fotos de família cobriam a parede. Marcelo em seu primeiro dia de aula. Marcelo segurando seu troféu de natação. Marcelo e Camila no dia do casamento. Outrora símbolos de felicidade, agora pareciam fantasmas zombando de nós. Roberto andou lentamente pela casa, tocando em cada porta-retrato, cada objeto, como se estivesse tentando reconciliar o passado com o presente. Temos que nos mudar, ele disse suavemente. Eu não consigo viver aqui, não no lugar onde tudo aconteceu. Eu assenti em silêncio. Nossa casa, antes um refúgio, estava agora encharcada de traição e medo. Naquela noite, deitados lado a lado no escuro, de mãos dadas, Roberto perguntou: Nós vamos conseguir entender isso um dia? Como nosso filho se tornou o que ele é? Eu respondi: Honestamente, eu não sei. Talvez algumas coisas nunca tenham respostas. Talvez algumas pessoas apenas escolham o caminho errado, não importa como tenham sido criadas. Eu conversei tanto com ele, sussurrei sobre honestidade, responsabilidade, família. Por que não foi o suficiente? Eu apertei a mão dele. Talvez para algumas pessoas, nada nunca seja suficiente. Talvez o vazio dentro delas nunca possa ser preenchido. Ficamos em silêncio por um longo tempo. Finalmente, Roberto perguntou: O que fazemos agora? Como seguimos em frente depois de tudo isso? Essa era a pergunta no meu coração também. Como se reconstrói quando a fundação foi estilhaçada pelo seu próprio sangue? Como se volta a confiar quando quem te traiu foi a pessoa que você mais amava? Um dia de cada vez, sussurrei. Recomeçamos em um novo lugar, apoiados um no outro para sobreviver. Nas semanas que se seguiram, focamos em nos manter seguros e nos equilibrar enquanto o caso avançava. Camila chegou a um acordo com o Ministério Público, concordando em testemunhar contra Marcelo em troca de uma redução da pena. Marcelo, no entanto, negou todas as acusações principais, alegando que era apenas um mal-entendido familiar e que as provas haviam sido fabricadas. 2 meses após sua prisão,
Recebemos uma carta da penitenciária. Roberto queria queimá-la sem abrir, mas algo dentro de mim me impulsionou a ler o que meu filho tinha a dizer. A carta era curta, escrita em uma caligrafia que eu reconheceria em qualquer lugar. Mãe e pai, sei que vocês provavelmente não querem ter notícias minhas, mas preciso dizer isto. Tudo o que fiz, fiz por amor. Sim, eu queria dinheiro, liberdade, mas também queria poupar vocês da dor do envelhecimento, da dependência, de perder a dignidade. Não peço perdão. Sei que o que fiz é imperdoável, mas por favor entendam, não foi por ódio, foi por ambição. Talvez tenha sido ganância, mas também um tipo distorcido de amor. Um dia, quando vocês estiverem prontos, espero que possamos nos ver novamente. Li a carta 3 vezes, tentando encontrar alguma sinceridade, algum traço do filho que eu uma vez conheci. Mas tudo o que vi foi manipulação, outra tentativa de justificar o imperdoável. Por amor, murmurei, dobrando o papel. Ele queria nos matar por amor. Roberto a leu também, então balançou a cabeça tristemente. Ele ainda não entende, e talvez nunca entenda. Coloquei a carta em uma gaveta e não respondi. Talvez um dia, quando a dor não for tão viva, quando eu puder pensar em Marcelo sem ser dilacerada entre o amor e a traição, eu encontre as palavras para responder. Mas não agora. Não enquanto a ferida ainda está sangrando. Os meses seguintes se passaram em um borrão de audiências judiciais, sessões de terapia e o lento e doloroso processo de reconstrução de uma vida. Vendemos a casa por muito menos do que valia, apenas para nos livrarmos dela, e nos mudamos para um pequeno apartamento no centro de Campinas. Era mais simples, mas pelo menos não estava assombrado por lembranças. O julgamento de Marcelo foi agendado 3 meses depois. A promotoria tinha um caso à prova de balas. Mensagens de texto, filmagens de nossa casa, relatórios de toxicologia confirmando o envenenamento prolongado, o testemunho de Camila e os documentos falsificados. A condenação parecia inevitável. Ainda assim, a ideia de testemunhar contra nosso próprio filho me aterrorizava. Como eu poderia ficar no tribunal e dizer ao mundo que meu filho havia planejado nos matar? Como eu poderia olhar nos olhos dele enquanto minhas palavras determinavam o resto de sua vida? Conversamos sobre isso muitas vezes com nossa terapeuta, a doutora Marta, que estávamos consultando semanalmente desde que tudo aconteceu. Vocês não são responsáveis pelas ações dele, ela sempre nos lembrava. O seu testemunho não é traição, é a verdade. Mas ele ainda é nosso filho, Roberto disse. Não importa o quê, ele é nosso filho. Sim, ela respondeu suavemente. E ele também é um adulto que escolheu um caminho criminoso. Ambas as verdades podem coexistir. Certa tarde, enquanto desembalava algumas caixas fechadas no novo apartamento, encontrei um álbum de fotos antigo. Sentei-me no chão, virando as páginas. Fotos de Marcelo bebê, um menino na escola, um adolescente, sempre sorrindo, sempre cercado pelo nosso amor. Em uma foto, ele tinha cerca de 5 anos, segurando um desenho de 3 bonecos palito sob um sol com as palavras tortas. Para a melhor mãe do mundo. Eu comecei a chorar. Onde aquele garotinho tinha ido parar? Quando ele havia se transformado em alguém capaz de planejar nossas mortes? Roberto me encontrou chorando no chão, agarrada ao álbum. Ele se sentou ao meu lado e colocou o braço em volta dos meus ombros. Permanecemos assim, de luto pela criança que havíamos perdido, não para a morte, mas para a escuridão que havia consumido sua alma. Na semana seguinte, Estela, minha amiga da biblioteca, aquela que tinha me ajudado a coletar provas contra Marcelo, apareceu de surpresa. Ela carregava uma pilha de jornais antigos. Sônia, Roberto, ela disse, a voz trêmula entre a empolgação e a preocupação. Eu descobri algo. Vocês precisam ver isso. Era de uma cidade pequena do interior, datada de 5 anos antes. A primeira página dizia: idoso morre em circunstâncias misteriosas. Sobrinha herda toda a fortuna. Polícia suspeita de envenenamento.
mas arquiva o caso por falta de provas. Eu franzi a testa. O que é isso? Stella apontou para uma foto ao lado da reportagem. A jovem sendo entrevistada era inconfundivelmente Camila. Mais jovem, mas claramente ela. Antes de se mudar para Campinas e mudar de nome, ela havia sido Carolina de Paula. O homem que morreu era o tio dela, que a havia criado após a morte dos pais. Roberto folheou os recortes. Ela herdou tudo. A polícia suspeitou de envenenamento, mas não conseguiu provar. Exatamente. Stella assentiu. E vocês sabem qual era a toxina suspeita? O Leandro. Um calafrio percorreu minha espinha. A mesma toxina encontrada no seu sistema, Sônia. Ela disse. A mesma que Marcelo misturou no vinho. A verdade era cruel e inconfundível. Camila não era apenas uma cúmplice. Ela era a mentora. Ela já havia feito isso antes, sabia como, sabia a dosagem e havia levado Marcelo para o mesmo caminho sangrento. Por que nos trazer isso agora? Roberto perguntou. Porque o acordo dela com a promotoria está prestes a ser finalizado. Stella explicou. Ela pode pegar apenas alguns anos, mesmo que possa ter matado antes. Não é justo. Levamos a descoberta imediatamente para nossa advogada, Lúcia. Ela contatou o Ministério Público imediatamente. A investigação sobre a morte do tio de Camila foi reaberta, e a polícia começou a examinar a possibilidade de vítimas adicionais. Em semanas, seu acordo de delação premiada foi suspenso. No apartamento dela, os policiais encontraram um diário detalhado descrevendo seu plano para nos matar, notas sobre o envenenamento de seu tio e até mesmo sua intenção de eliminar Marcelo depois para ficar com todos os bens. O quadro completo era mais horripilante do que poderíamos ter imaginado. Camila era uma sociopata que havia manipulado Marcelo para se tornar seu peão e depois planejava descartá-lo assim que conseguisse o que queria. Quando Marcelo soube da notícia durante a audiência de pré-julgamento, ele desabou completamente. Seu advogado disse que ele finalmente entendeu a extensão da manipulação dela, embora isso não apagasse seus crimes. Foi quando Roberto e eu decidimos visitar Marcelo na prisão. Não para perdoá-lo. Era muito cedo para isso, se é que o perdão era possível. Mas para encarar a verdade e tentar entender como tudo havia dado tão errado. A penitenciária era fria e pesada de silêncio. Seguimos o guarda por um longo corredor até a sala de visitas. Quando a porta se abriu, Marcelo entrou, algemado, vestindo um uniforme laranja, de presidiário. Meu peito se apertou. Ele parecia mais magro, mais pálido, com olheiras profundas, muito mais velho do que 35 anos. No momento em que nos viu, lágrimas escorreram por seu rosto. Mãe, pai, ele sussurrou. Estamos aqui, Roberto disse simplesmente, sentando-se à sua frente. Não havia mais nada a dizer. A distância entre nós parecia infinita. Ainda assim, estar ali, oferecendo uma lasca de calor humano, era importante para ele e para nós. Me desculpe, ele disse depois de um momento. Por tudo. Eu sei que não significa nada agora, mas eu tinha que dizer. Eu notei o curativo em seu pulso. Por que você tentou se machucar? Ele baixou os olhos. Porque eu finalmente entendi não apenas o plano, as mentiras, a manipulação, mas a dor que causei a vocês. Eu destruí tudo. E sei que não posso consertar. Pela primeira vez desde que tudo começou, eu vi algo real em seus olhos. Não autopiedade ou negação, mas consciência genuína de culpa. Você está certo, Roberto disse calmamente, mas com firmeza. Algumas coisas não podem ser consertadas, mas isso não significa que você desista. O que me resta se eu não desistir? Marcelo perguntou. A vida? Eu respondi. Uma vida imperfeita, dolorosa, atrás destas paredes, mas ainda vida. Ainda uma chance, por menor que seja, de fazer algo certo. Ficamos apenas cerca de meia hora. Não prometemos voltar. Não falamos sobre perdão. Apenas dissemos adeus, deixando para trás o esboço frágil de uma esperança para o futuro. No caminho de volta,
Roberto ficou em silêncio por um longo tempo. Então perguntou: Você acha que fizemos a coisa certa? Eu não sei, eu disse, mas não me arrependo de ter ido. 5 anos após a descoberta do plano de assassinato, Roberto e eu celebramos nosso 45º aniversário de casamento. Não fizemos uma festa grande, apenas um jantar aconchegante em casa com alguns amigos que nos apoiaram durante a tempestade. Vendo Roberto contar histórias que faziam todos rirem, percebi algo importante. Nós havíamos encontrado a alegria novamente. Não a mesma alegria de antes, mas uma mais profunda, mais silenciosa e mais grata. Carregávamos cicatrizes que nunca desapareceriam, mas estávamos vivos e escolhemos continuar acreditando na luz depois da escuridão. Havíamos enfrentado o pior que a vida poderia trazer e ainda estávamos aqui juntos. Marcelo permaneceu na prisão, onde ficaria por muitos anos. Após sua tentativa de suicídio, ele parecia ter encontrado um novo propósito, tardio, mas real. Ele começou a estudar direito por meio de um programa de educação para detentos, esperando um dia ajudar outros prisioneiros. Nós o visitávamos ocasionalmente, não com frequência, mas o suficiente para manter um fio frágil de conexão. Camila, por sua vez, estava cumprindo sua pena em uma penitenciária de segurança máxima, recusando todo contato conosco. Pelo que soubemos, ela ainda negava tudo, culpando a todos, menos a si mesma. Quanto a nós, aprendemos a carregar nossa história sem deixar que ela nos definisse. Quando conhecíamos novas pessoas, a verdade acabava surgindo. Nosso canto no bairro não era grande, e o caso havia chocado a comunidade. Mas a maioria das pessoas demonstrava compaixão e respeito pela dor que suportamos. Às vezes, ainda acordo no meio da noite, lembrando-me daquele momento na loja de concerto quando Tiago virou a tela do celular para mim e meu mundo desabou. Às vezes, Roberto ainda sonha com a noite em que Marcelo colocou o plano em prática. Mas essas sombras vêm com menos frequência agora, substituídas pela luz do nosso presente, por pequenas alegrias, novos amigos, hobbies redescobertos e o amor que sobreviveu ao inimaginável. Na noite do nosso 45º aniversário, depois que todos foram embora, Roberto e eu nos sentamos em nossa varanda, olhando para o céu estrelado. Quem diria? Ele disse pegando minha mão. Depois de tudo, ainda estaríamos aqui, os sobreviventes. Eu sorri e apertei a mão dele. Não apenas sobrevivendo, Sônia, ele sussurrou, mas vivendo. Ele estava certo. Não estávamos mais apenas existindo para suportar. Estávamos realmente vivendo, plena e agradecidamente. Olhando para trás, para aquela fatídica tarde na loja de conserto de celulares, eu não vejo mais apenas tragédia. Eu vejo crescimento nascido da dor. Eu não escolhi este caminho, nem o sofrimento que veio com ele. Mas aceitei o desafio de reconstruir, de encontrar um novo sentido e de continuar amando, mesmo depois de ter sido destruída. Talvez essa seja a maior vitória de todas. Não deixar que o ódio, a amargura ou o medo te definam. Todos os dias, eu escolho a compaixão, a coragem e a esperança, mesmo sabendo o quão sombrio o mundo pode ser. E você, já teve que se reerguer de uma ferida que pensou que jamais cicatrizaria? Eu adoraria ouvir sua história. Compartilhe nos comentários. E se você quiser continuar caminhando comigo por essas jornadas de coragem, amor e cura, fique por aqui. Toda semana, aprenderemos um pouco mais juntos sobre como as pessoas ainda encontram maneiras de amar, de confiar e de recomeçar, mesmo depois de terem sido quebradas.